Eu tenho 17 anos, vou fazer 18 terça-feira, e eu fui aprovada em primeiro lugar em Engenharia Mecânica na Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é onde eu estudo aqui em Petrolina. Então, eu sempre estive à procura. Eu quero ITA desde o meu 8º ano do fundamental. Então, eu sempre soube da dificuldade que é essa prova. Eu sempre tive em mente que é uma prova muito complicada, é uma prova que poucos passam, é uma prova que necessita de muita dedicação. Então, quando eu decidi que era isso que eu queria, eu sempre tive à procura. E eu sempre encontrei o quadro. Todo ano eu assisti o mesmo vídeo, assim, por volta do fim do ano, que eu não sei se vocês começam alguma divulgação mais intensa, mas sempre vinha pra mim, olha, quadro. E eu sempre pedia pra minha mãe, assina, porque eu quero ir, tá difícil. E ela sempre falava, não, mas você ainda tá no fundamental, você ainda tá no primeiro ano. Aí entrou a pandemia, quando foi no fim do meu 2º ano, eu falei, mãe, por favor, vamos assinar o quadro, eu quero, é um cursinho que eu quero, é um preparatório muito bom. E aí ela assinou para mim. E eu comecei a conhecer o método de fato, já tinha conhecimento. Alguns amigos meus já faziam também, tinham uma ótima avaliação. Muitas pessoas aprovadas já também me indicaram. E aí eu conheci, me aprofundei, vi mais vídeos. Quando entrei na plataforma, conheci todas as aulas, assisti todas as aulas do Bruno, e aí me deu a certeza de que era esse mesmo, era o método, era o cursinho. Como eu falei, né, eu já vinha falando desse cursinho para ela, já fazia quase 3 anos. Então, na cabeça dela, o quadro já era uma palavra familiar. Todo fim de ano era, mãe, o quadro. Mas no último ano, ela já estava ciente de que eu precisaria de um cursinho. Eu já tinha perpassado para ela o quão difícil é essa prova. Eu já tinha dito que era o vestibular mais difícil e que para eu passar eu precisava de alguma ajuda. Então ela já estava ciente de que algum cursinho eu ia precisar. E para convencer mesmo ela, foi na verdade um vídeo do Bruno que ela assistiu. Botei ela para assistir o vídeo, não lembro qual agora, eu lembro que era um introdutório demonstrando os métodos do quadro, demonstrando as aprovações, e aí eu mostrei para ela, olha mãe, é esse cursinho que eu quero aqui, dá uma olhadinha. Aí ela olhou e eu consegui, na verdade, eu e o Bruno conseguimos convencer minha mãe de assinar o cursinho. Com certeza toda disciplina, ela tem um preço a ser pago. Então, quando eu comecei a me comprometer com o quadro, foi bastante difícil, ver. Tinha dia que eu estudava até 11h30. Então, eu acho que foi o psicológico mesmo, que foi a questão mais difícil. Ver aquelas coisas assim, que eu sei que era como o Bruno falava. Olha, primeiro você faz a lista mais fácil, depois você faz a lista do nível AFO, depois você faz a lista do nível ITA quando você já tiver craque, assim, sabe? E aí, quando eu ia fazer aquelas listas nível ITA, que eu olhava para as questões e falava, meu Deus, o que é que eu tô lendo? Eu tô lendo português? Meu Deus. Aí eu ficava tipo assim, baixava o ânimo, baixava a vontade de estudar, mas era aquilo que eu acho que eu já falei. Eu tive que ter muita dedicação, muita persistência para poder conseguir ir adiante. Então eram coisas que, tipo assim, às vezes desanimava muito, às vezes eu parava, na minoria das vezes, porque quando eu comecei assim, a disciplina foi forte. Mas acho que se tivesse de dizer alguma coisa que foi mais difícil, acho que foi isso. Foi se dar de frente com todas essas dificuldades. Que, tipo assim, eu nunca tive essa preparação para um vestibular desse nível. Os colégios atuais, assim, é tanto que tem turma ITA. Não era para existir isso, era para ter turma de ensino médio, né? E aí, quando os colégios preparam tanto assim para Enem, ou para vestibulares assim mais baixos não, mas que são mais simples, como o SSA, que é aqui de Pernambuco, ou a Unicamp, algo assim, eles privam muitos alunos a pensar nesse nível. E aí, quando algum outro, como eu, tenta ir mais além, ele se frustra, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar, eu pensava que era coisa muito difícil, que eu não ia conseguir, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, era coisas que nenhum professor tinha me dito, então eu ficava assim, apavorada, meu Deus, o que é que eu tô vendo?
Então foi mais difícil para mim, foi o nível de dificuldade. Então, por incrível que pareça, a minha maior dificuldade foi na minha matéria favorita, matemática. Eu acho que por ser alguma coisa assim de cálculo que eu nunca tinha visto, é aquela questão, né? Nunca tinha se preparado, do nada você é jogado em um lugar que tem muita coisa que você não sabe e você fica apavorada. E aí foi matemática o meu principal obstáculo, que foi justamente a questão que na AFNUITA eu não me permitiu entrar ou passar para a segunda fase. E o que eu fiz para superar isso foi voltar para o básico. Como o Bruno sempre falou, eu sou uma seguidora fiel dos conselhos dele. Então ele disse assim, olha, ele não falou especificamente para mim, né, mas com as mentorias dele. Olha, tá com dificuldade nisso? Volta pro básico. Então eu voltei pro curso de matemática básica, completei, que era o que tinha disponível no quadro, e também estava vendo livros básicos, base mesmo, de fundamental, ou então aquele conjunto do IESE, que é um conjunto bem iniciante mesmo, mas fui pro início para poder ir conseguindo entender o meio e o fim. Com certeza, com certeza. Eu lembro que teve, já no final da trajetória, um pouco tempo antes do ITA, que tinha aquele processo de revisão. Aí eu chegava na revisão, via os professores fazendo, eu falava assim, olha, talvez eu não sei se no cálculo, assim, na mão grossinha eu consigo, mas já sei o que a questão está pedindo. Aí tinha questão que eu já sabia fazer o cálculo, fazia antes do professor, que o professor enrola explicando e tudo mais. Eu ia desenvolver a ideia, resolvi falar, tô indo para algum lugar. Então, eu acho que da Samara do começo, do fim do segundo ano do ensino médio, eu com certeza atingi um patamar muito superior.